Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por mais esta noite, por tudo que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Pai, nós confiamos no teu poder e na tua glória. Sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe da situação do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui nesta noite para dizer, Senhor, que nós confiamos no Senhor. Talvez muitos nessa hora estão desesperados porque não têm aonde confiar. Ou a sua confiança está na terra, mas nós confiamos naquele que é poderoso, naquele que está acima de tudo, naquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus fiel, o Deus de cura, o Deus de restauração. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome nesta noite, mais uma vez, Pai. Peço que o Senhor reparta comigo uma medida de graça, para que a tua palavra seja liberada, Senhor, mas para que o teu nome seja exaltado acima de tudo, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus, você pode sentar. Amém, queridos? Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Márcia, pastora Karina, pastores de Osório que estão nos visitando. Creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, quero liberar o grupo dos conectados para ter seu tempo com Deus. Os soldadinhos também. Amém, queridos? Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Posso ler? Passo a ler então. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus não respondeu. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Queridos, nós vemos aqui nesse texto uma mulher cananeia, uma mulher grega. E ela está diante de Jesus, ela tem um grande problema, né? Ela tem
sua filha endemoniada, e ela chega diante de Jesus, e mesmo sendo grega, ela acredita que Jesus poderia solucionar aquela situação. E nós vamos ver no decorrer do texto que ela desenvolve aqui e expressa um nível de fé que agrada ao coração de Jesus. Um nível de fé que é excelente. Um nível de fé que propriamente para aqueles que Jesus veio, os judeus, muitas vezes não tinham. Então você começa a perceber no texto o tipo de contato que ela teve com Jesus, e é um contato que de fato nos constrange. Ela está com essa situação difícil e ela se apresenta a Jesus, e ela vem gritando, versículo 21 e 22, eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões e clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui com essa mulher, que em Marcos vai dizer, em Marcos 7, que ela é uma mulher grega, Ciro-fenícia, aquela coisa toda, mas nós aprendemos aqui a forma que ela se apresenta a Jesus. Ela se apresenta a Jesus pedindo por compaixão, ela se apresenta a Jesus soltando o verbo. Ela diz assim, olha Jesus, tem compaixão de mim, a minha filha está com demônio, está endemoniada, o cramulhão pegou ela, o capiroto pegou, a situação está muito difícil. E sabe o que eu aprendo aqui? Que ela chegou até Jesus, e ela tinha clareza, ela tinha foco daquilo que ela queria, ela tinha clareza, ela tinha foco do lugar aonde ela queria chegar. E ela não, se você vai ver durante o texto, Jesus está com seus discípulos, essa mulher ela se apresenta a Jesus e ela se apresenta sem reservas, ela fala do seu problema na sua casa, ela expõe, ela coloca o verbo para fora, ela diz, olha eu tenho uma filha que está com demônio. E sabe o que é ministrado no meu coração a respeito de conseguir elevar um nível de fé? Que muitas vezes, a gente até quer crescer em fé, mas a gente não quer se expor muito. Ela se expôs diante de Jesus, diante dos discípulos, ela não teve vergonha de chegar diante daquela situação e falar que tinha uma filha que tinha demônio. E ela era grega. E ela se apresenta de uma forma muito especial a Jesus. E a pergunta que fica para mim é, será que se fosse eu, no lugar daquela mulher, eu iria me apresentar de uma forma tão exposta, e dizer assim, olha, Jesus, imagina os discípulos de Jesus, vocês são os discípulos de Jesus, está Jesus e vocês na volta, ou só uma meia dúzia, e eu chego ali e digo, Jesus, tem compaixão de mim, eu tenho um filho, uma filha que está endemoniada. Será que a gente já ia começar a se expor dessa forma? Não conta para ninguém que meu filho está endemoniado, porque as pessoas precisam ter uma imagem de que a minha família é perfeitinha. Não conta para ninguém o que vão pensar. Não conta para ninguém, eu sou o pastor da igreja. Não conta para ninguém, eu tenho título tal. Aquela mulher, ela estava focada. Ela cria que Jesus era poderoso. Ela está diante, ela tem um baita problemão, uma situação difícil, ela chega e ela diz, olha, eu tenho uma filha endemoniada, tem compaixão de mim. Ela elevou um nível de fé. E vocês vão ver durante o texto a recepção de Jesus, a forma com que Jesus dá uma resposta diante daquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, e tudo que eu digo para você serve para mim mesmo. Se a gente quiser crescer em fé, a gente precisa aprender a ser humilde. As pessoas não vão ver Jesus e não vão ver a obra de Jesus através de nós, se não tiver humildade no nosso coração. Nós não devemos ter medo de mostrar os defeitos que a nossa família tem. Nós devemos ter medo de mostrar, talvez, tipo de pessoa que nunca existiu. De mostrar que nós somos alguém que talvez nunca existiu. Foi só uma fantasia na mente das pessoas. Você já conheceu alguém
que você diz assim, cara, eu tenho muita saudade do fulano de tal, eu tenho muita saudade daquele cara, e você sofreu uma grande decepção com aquela pessoa, com aquela família, e talvez você diga assim, olha, o João que eu conheci, eu gostava demais daquele cara, mas talvez a gente formou um tipo de pessoa que nunca existiu, por pessoas que não demonstraram o que era, a gente acabou criando personagens, e elas não foram genuínas naquilo que elas deveriam ser, porque na verdade, queridos, nós estamos sempre tendo imagem de pessoas dentro de nós, sempre. Você tem uma visão dos seus amigos, você cria um personagem, você tem um determinado amigo que você diz, ó, esse cara aqui é querido, você cria dentro de você, é verdade ou não é? Você olha para o outro, você diz assim, dentro de você, esse aqui é chato, esse aqui não é bom de estar, esse aqui é agradável, esse aqui é querido. Aquela mulher, ela não se preocupou com nada, ela chegou e se atirou sem reserva, e disse, olha, tem compaixão de mim, eu tenho uma filha endemoniada. É melhor nós mostrarmos quem nós somos, do que aparentarmos ser perfeitos, mas na verdade nunca ser tocado por Jesus, mas na verdade nunca ser restaurado por Jesus. Jesus em primeiro momento, ele não veio para essa mulher, ele veio para os judeus, ele não veio para os gregos, e nós sabemos, que nós fomos enxertados na videira, logo hoje nós temos o privilégio de andar com Jesus, e nos tornarmos também filhos de Deus, mas em primeiro momento ele veio para os judeus, ele não veio para os gentios somos eu e você, nós fomos enxertados na videira. Essa mulher era grega, Jesus não veio para ela, mas ela se apresentou diante dele e disse, tem compaixão de mim, eu tenho uma filha que está endemoniada. Deixa eu dizer para você, se entregando aos pés de Jesus, com humildade, sem reservas, já é um grande passo para ser restaurado. Um dos grandes motivos que provam o porquê que muitas vezes eu não alcanço a restauração, você não alcança a restauração, é porque nós não queremos mostrar quem de fato nós somos. Nós muitas vezes queremos ter uma imagem de família perfeita. Eu não estou dizendo que você deve expor a sua família, mas eu estou dizendo para você, que o nível que a Bíblia diz que você precisa se expor, você precisa se expor, daí você vai ser restaurado. Irmãos, você acha que é por acaso que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados, pois uns aos outros para serem curados? Você acha que é por acaso? Você acha que Jesus não é suficiente para curar eu e você, sem a gente contar para ninguém? A gente só conta para Jesus e Jesus nos cura. Você acha que Ele é poderoso para isso ou não? E que muita enfermidade é resultado de pecado? Mas por que há um princípio bíblico de que essa confissão tem que ser feita uns aos outros e não para Jesus apenas? Porque Jesus quer nos curar da aparência. Não existe cura, não existe restauração, não tem como você mergulhar num nível profundo de fé se você não decidir se expor a princípios bíblicos. A Bíblia funciona assim. Então nós vemos essa grande atitude dessa mulher. Versículo 23 e 24 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Você imagina a situação dessa mulher cananeia, Ciro-fenícia, que era uma mulher grega. Ela se apresenta a Jesus. Nós vemos no texto que ela cresce num nível de fé. Ela diz: Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Parece um Jesus que a gente não conhece, né? Então, diante de toda aquela situação, tudo que ela recebeu de Jesus foi silêncio. Você concorda comigo? Amém? A sua Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nada? Agora os discípulos estão ali com Jesus, a mulher está vindo atrás de Jesus, ela não para de vir atrás de Jesus, os discípulos já estão constrangidos com aquela situação, e os discípulos falam assim para Jesus: Senhor, despede ela então, porque ela não para de vir atrás de nós. Tipo, a situação está ficando estranha, está ficando ruim, está ficando um clima chato, a mulher, ela está se expondo, ela está pedindo a sua ajuda e você não fala nada. Mas os discípulos acabaram também dizendo: despede ela então. Tipo assim, dá um tchau para ela então, Jesus, diz para ela que você não vai ajudar e... Então vemos uma mulher que ela tem um grande desafio, ela apresenta o desafio àquele que poderia fazer grandes coisas, tudo que ela tem é o silêncio de Jesus. Os discípulos se constrangem com a situação e dizem para Jesus se despedir daquela mulher. E aí depois que os discípulos falam isso, Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus ele fala, não fui eu enviado, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está explicando o porquê que ele não está correspondendo àquela mulher. E daí nós começamos a compreender biblicamente o porquê que Jesus ele não estava correspondendo ao pedido dela. Exatamente o que diz Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus ele estava exercendo nada mais, nada menos do que um princípio bíblico, porque ele veio em primeiro momento para os judeus e depois para os gregos, e ainda não era chegado o momento de redenção dos gregos. Então por isso Jesus, ele não correspondeu à altura daquilo que a mulher gostaria de receber, porque o próprio texto de Romanos 1,16 diz que ele veio primeiro para o judeu e depois para o grego. E isso não serve para que eu e você venhamos nos sentir rejeitados ou menos, é só uma questão de organização do plano de salvação do Senhor, por causa da aliança dos seus antepassados, porque Romanos 2,11 diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, por isso nós fomos enxertados na videira, mas quando ele diz: olha, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo: olha, eu vim em primeiro momento, eu vim para os judeus, eu não vim para os gregos, agora não é o momento dos gregos, não é o momento dos gentios, é o momento dos judeus. Agora você, eu não sei, eu gosto muito de entrar dentro da história, você consegue se imaginar, você no lugar dessa mulher, você tem uma filha endemoniada em casa, você clama por compaixão, você apresenta o seu problema, e tudo que você tem é silêncio,
É discípulos na volta de Jesus, constrangidos com a situação, dizendo: despede ela então. E logo após, Jesus falando: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora a pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você: o que nós faríamos se a gente se apresentasse a Jesus e fôssemos recebidos dessa forma? O que você faria? Com certeza você diria: eu vou aplicar mais fé, porque eu sou um homem de fé. Será que nós conseguiríamos crescer em fé, mesmo diante dessa situação? Será que nós conseguiríamos nos desenvolver em fé, mesmo diante de todas essas circunstâncias? Nós vamos ver a resposta que essa mulher deu, e foi uma resposta fantástica que ela apresenta ao Senhor. A Bíblia diz em João 1, 11, 12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele veio para os judeus, mas ele foi rejeitado pelos seus. Mas agora nós temos a oportunidade de nos tornar filhos, mesmo sendo gentios. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Então você é filho. Porque nós fomos enxertados na videira. Nós recebemos agora esse mesmo privilégio, com a compreensão de que nós não somos rejeitados, de que nós somos acolhidos pelo Senhor. Mas sabe o que me chama muita atenção no texto? É que essa mulher, ela tem o silêncio de Jesus. Mas no versículo 25, olha o que a Bíblia diz: ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela tinha silêncio, ela tinha discípulos dizendo para se despedir, ela tinha uma palavra dizendo: olha, não é chegado o tempo deles, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tudo que aquela mulher faz, depois de uma resposta assim, diante do seu problema, é adorar Jesus. E a pergunta que fica para nós crescermos em fé: até que ponto vai o nosso nível de adoração? Será que se o silêncio de Jesus chegar para mim e para você, a gente vai adorar? Será que se o silêncio de Jesus chegar para mim e para você, a gente vai se render aos pés de Jesus? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: o reino de Deus tem sim e tem não. Tem hora de falar e tem hora de silêncio. Porque tudo isso é processo de Deus, para ver qual é o nível de fé que tem dentro de você. Se aí tem um homem, uma mulher de Deus perseverante, o silêncio de Deus é para moldar o meu e o seu coração, é para fazer homens e mulheres de Deus que sabem perseverar. Eu estou orando, mas parece que Deus não fala. Deus sempre fala, através do silêncio Ele está falando. Ele está falando que é para você esperar, que há um processo dEle que tem que ser feito dentro de você, para que você possa alcançar o que Ele tem para ti, para que você possa exercitar a sua fé e crescer diante dEle. Nós sabemos, queridos, já falei isso, que Deus é Pai, Deus não é garçom. Pai dá o que o filho precisa, e de acordo com a maturidade do filho. Garçom dá o que você pede. Garçom, você levanta a mão e você pede o que você quiser, ele vem e serve você. Pai não, pai ele vai liberando de acordo com a fé, de acordo com a maturidade, de acordo com o que cada filho pode receber, porque o pai ele se importa com o filho. O pai ele quer ver o filho bem.
Qual pai entregaria um carro para um filho de 10 anos dirigir? Porque ele se importa, mas a questão é, o que eu faço quando tudo que eu tenho é o silêncio? Quando parece que eu tenho um grande desafio na minha vida, um grande problema na minha família, eu apresento isso a Jesus e parece que Ele não resolve. Eu preciso compreender que não é chegado o tempo, eu preciso compreender que há um processo de Jesus dentro de mim, para que eu possa crescer, até ter maturidade de experimentar coisas maiores. Aí a gente ouve os comentários, eu não sei, eu fui na igreja vida, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Deus abençoa o João e a Maria, mas não abençoa eu. É que você tem que amadurecer, entendeu? É que eu tenho que amadurecer, eu tenho que ter essa mesma disposição, de chegar e dizer, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus. O meu filho, a minha filha está endemoniada. Mas eu fico imaginando a cena, aquela mulher diante de Jesus, e Jesus continua assim. Parece que Jesus não se importa, mas Jesus está vendo a perseverança daquela mulher. Está vendo a resposta que ela vai dar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, a fé, ela é provada quando tudo diz que você não vai alcançar o que você entende e que gostaria de alcançar. É nessa hora que tem que nascer os homens de fé, é quando o negócio aperta que tem que nascer o homem de fé, é quando o negócio aperta que tem que nascer o Fabiano de fé. É quando o negócio aperta que tem que nascer o missionário Cleider de fé. É quando o negócio aperta que tem que nascer o líder de célula de fé. Amém, irmãos? É quando você tem um grande problema, uma grande dificuldade, mas você entende que em Jesus tudo pode ser resolvido. Mas por ser um homem de fé, você permanece no mesmo lugar de adoração. É quando você está lá na sua célula, você lidera, você faz um monte de coisa, e de repente está você, o seu marido e uma pessoa. Aí você diz assim, não quero mais. Ou eu acho que acabou o tempo, acho que Jesus não está aprovando. Não é isso. É agora que tem que nascer o homem de fé. Você compreende isso? Porque a palavra que alimenta você é a palavra que sai da boca de Deus. Então não são os resultados que movem a nossa fé, mas é a palavra que Jesus libera. Amém, irmãos? Eu não sou pastor porque na igreja Vida de Santo Antônio tem 250 membros. Eu sou pastor porque Deus me chamou para ser pastor. Então se tiver 50 pessoas, o chamado ainda está valendo para mim. Porque Deus não me chamou porque tem 250 pessoas. Deus me chamou porque foi algo que Ele entregou para mim fazer. Você não pode adaptar o que você faz pelo resultado das circunstâncias. Você tem que desenvolver a sua fé como resposta da palavra que saiu da boca de Jesus. Essa mulher, ela se rendeu em adoração. O que nós entregamos? Sabe por que nós não crescemos e não desenvolvemos? Porque eu tenho o grande desafio de crescer, e muitas vezes eu não consigo. Porque quando Jesus não responde, em vez de apresentar adoração, eu apresento murmuração. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, dizer que Jesus é bom, quando tudo vai bem, é tranquilo demais. Agora dizer que Jesus é bom, dizer que você ama Jesus, que você quer ser fiel a Ele mais ainda, quando a coisa parece que está uma bagaça na sua casa, daí sim é o homem de fé se levantando. Quando você olha para dentro da sua casa e tem uma filha endemoniada, e Jesus não responde você, mas a Bíblia diz que ela se prostrou, adorou Jesus e disse, me socorre, Jesus. É esse homem que tem que nascer, é essa mulher que tem que nascer. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus que nós temos que manter firme a nossa confissão. Por quê? Porque tem pessoas que dizem que servem Jesus, mas eles têm dois tipos de confissão.
Quando as coisas estão boas, Deus é bom. Quando as coisas não são boas, Deus já não é tão bom assim. Eu já não sou tão fiel, já não congrego tanto, já não leio tanto a Bíblia. Então, quando estava bom, você disse que Ele era bom, que Ele era maravilhoso. Agora o seu estilo de vida está dizendo que já não vale mais a pena. É 2 tipos de confissão. Por isso que Hebreus diz, vamos manter firme a nossa confissão. O homem de fé, ele precisa nascer no dia da grande dificuldade. Jesus não lhe respondeu porque não era chegado o momento. Não era a hora de responder. Isso não faz dela alguém menos importante. Você já pensou? Você se apresenta, Jesus não responde, os discípulos se constrangem com a situação, falam para Jesus, olha, Jesus se despede dela. Aí Jesus responde, olha, eu vim foi para as ovelhas perdidas de Israel. Porque até esse momento, não era o momento dos gregos desfrutarem de algo. E aí a Bíblia diz que aquela mulher, ela adorou Jesus. E ela disse, socorre-me. Qual é a profundidade da minha e da sua adoração? Compreenda que mesmo quando Jesus não correspondeu a uma chamada de desespero seu, Jesus está fazendo algo. Muitas vezes tudo que nós queremos é resolver um problema que está fora de nós, mas tudo que Deus quer é formar algo novo dentro de nós. Aos olhos daquela mulher, o maior problema era a filha endemoniada. Mas durante todo o processo, o maior desafio daquela mulher foi crescer em fé por dentro, para tomar posse da cura sobre a sua filha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas coisas que a gente está buscando fora, precisam ser resolvidas primeiro aqui dentro. Precisam ser resolvidas dentro de nós. Muitos problemas que a gente acha que está nas pessoas, que está em alguém porque está endemoniado, porque está isso, porque está aquilo. Na verdade é um processo de Jesus dentro de nós. Agora eu acho fantástico que aquela mulher, ela adora Jesus, pede socorro, mesmo tendo o silêncio de Jesus. E Jesus, depois ele dá um elogio fantástico para ela. Ele traz uma ilustração, um exemplo, que é de apavorar. É impressionante, vamos ler. Versículo 25, olha aí. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que elogio. Jesus traz uma ilustração, que os filhos são os judeus, e que ela é os cachorrinhos. Que demais, não é verdade? Você tem um problema, você tem o silêncio de Jesus, você tem os discípulos dizendo para se despedir, você tem uma palavra de que ele veio para as ovelhas perdidas, aí ela continua adorando, olha a perseverança dessa mulher, e Jesus diz para ela, não é bom tomar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu fico imaginando, ela, de certo ela olhou para Jesus e disse, é isso aí Jesus, eu queria me sentir valorizada desse jeito, estou me sentindo um cachorro, vou latir. Você acha que Jesus estava querendo dizer para ela que ela é um cachorro? Você acha isso? Óbvio que a essência não era essa.
Jesus está dizendo para ela: olha, os filhos, os judeus, eles têm direitos que você, sendo grega, não tem até o presente momento. Ele traz uma ilustração, ele diz assim: olha, os filhos que estão à mesa, eles desfrutam de coisas maiores, eles têm privilégios. Os cachorrinhos, eles não têm tantos privilégios assim. Eles até estão junto ali, mas quem tem privilégio são os filhos, até aquele presente momento. Você consegue entender a dimensão da fé dessa mulher? Irmãos, parece que eu estou vendo se fosse a gente. Se fosse a gente diante de Jesus, a gente já ia pirar o cabeção. Tinha gente aqui que já ia dizer assim: não quero mais saber de Jesus. Me chamou de cadela. Tinha gente que fazia isso aí, irmãos. Jesus está me achando que eu sou cadela. Que daí a pessoa já não tem uma mente transformada, né, muito assim, e aí o diabo vem e usa da situação para... Não. Jesus disse que ele tem filhos e cachorros, e eu sou cachorro. Não, estou me sentindo uma cadela, estou me sentindo um cachorro, estou me sentindo desvalorizado, estou me sentindo isso. Você não vai conseguir triunfar em fé enquanto o orgulho for o troféu que você carrega. Eu não vou conseguir crescer em fé. Jesus não estava dizendo para ela que ela não tinha valor. Jesus só estava dizendo para ela: olha, em primeiro momento, como diz Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em primeiro momento, eu vim para os judeus. Os judeus têm privilégios assim. Até esse exato momento, os gregos ainda não têm tantos privilégios. Mas hoje nós sabemos que nós temos os mesmos privilégios, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e aquela coisa toda. Mas Jesus está conscientizando ela de que os filhos têm privilégios, que os cachorrinhos não têm. Eu fico pensando, para algumas, eu não gosto particularmente, né? Mas para algumas pessoas, quando estão à mesa e tem aqueles, os gatinhos na volta, ou os cachorrinhos, você está tomando um café, e começa a cair os farelinhos no chão, e o cachorrinho vai catando aquelas migalhinhas. Acontece isso com você ou não? Ou quando a gente vai numa casa assim, e daí tem um gato, e aí você vai tomar um café e visitar alguém, e aquele gato começa a se esfregar na sua perna assim, dá vontade de dar uma voadeira nele. Ai, que agonia. E parece que quanto mais nojo te dá do gato, mais ele se esfrega. E você sabe que o dono ama aquele gato. Aí você olha para o lado, está o dono... Ai, dá vontade de dar um pontapé, né? Que nojo. Mas eu fico imaginando aquele momento de família, onde os filhos estão desfrutando daquilo que o pai tem de melhor à mesa. Mas os cachorrinhos, os gatinhos, eles estão comendo das migalhas. Agora, você consegue compreender o nível de rendição que essa mulher chegou? Irmão, para você crescer, exercitar a sua fé e ser um homem, uma mulher de fé, você precisa compreender o seu lugar. Por que ela não ficou abalada com aquilo? Porque ela teve total compreensão do lugar dela. Da forma que Deus trabalhou no seu plano de redimir a terra. Muitas vezes a gente se ofende com algumas coisas porque a gente não tem o entendimento correto. Quando Jesus diz isso para ela, ela consegue captar o que Jesus estava dizendo. Ela não se sentiu menos. Agora, você percebe que ela não diz assim: Jesus, está me chamando de cachorra? Está me chamando de cadelona? O que tu está pensando, Jesus? Tu tem teus filhos aí, mas não precisa me humilhar tanto. Ela ia dar uma resposta nada a ver sobre o que Jesus estava dizendo.
Jesus trouxe uma ilustração, mas apenas estava se referindo ao tempo. Estava mostrando para ela que aquele momento era o momento dos judeus. Agora, olha a resposta dessa mulher, irmãos. Essa resposta, ela constrange o meu e o seu coração. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Eu não sei você, irmãos, mas eu me apavoro com a resposta que ela deu. Ela compreendeu o lugar, naquele exato momento, que claro, hoje é uma nova realidade entre gentio e judeus, já falei sobre isso. Mas ela compreendeu o lugar dela e ela não se sentiu menos. Pelo contrário, Jesus disse: olha, não é bom tomar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela exerce a sua fé de tal maneira que ela diz assim: sim, Senhor, eu sei disso, mas deixa eu dizer uma coisa para ti: até os cachorrinhos comem da migalha. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela está dizendo: olha, até os cachorrinhos comem o farelinho do pão na volta da mesa. Sabe aquela casquinha do pão que cai e o cachorro vai lá e começa a dar aquela lambidinha no chão? Claro que ela não disse isso, mas é como se ela estivesse dizendo: olha, mas até os cachorrinhos conseguem desfrutar daquilo que tem na casa do Pai. Até os cachorrinhos, de alguma forma, se alimentam daquilo que está sendo servido na mesa. É isso que ela diz. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, ela conseguiu entender o lugar que ela estava. Mas ela foi humilde a ponto de dizer: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas. Sabe por que ela cresceu tanto no nível de fé? Porque ela estava dizendo para Jesus assim: Jesus, eu reconheço diante de ti, que se eu tiver apenas migalhas da tua parte, isso para mim já é suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu reconheço que eu não preciso nem estar na mesa junto com o pão dos filhos. E eu sei que isso nem é meu direito, eu nem quero tomar o direito dos filhos. Eu sei que não é momento de eu estar à mesa com vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela está dizendo: Jesus, eu sei que se eu tiver a oportunidade de desfrutar das migalhas, isso já é suficiente para minha filha ser liberta. Era isso que ela estava dizendo. Foi esse o nível de fé dela. Aí você começa a compreender. E aí Jesus diz assim, ó: faça-se como tu queres. Por que através da fé da mulher, Jesus pôde falar para ela: faça-se como tu queres? Porque o desejo dela era ver a filha curada, mas ela exerceu uma fé correta. Não aquela fé que toma o lugar dos outros, mas a fé de experimentar das migalhas. Ela creu que aquilo era suficiente, porque não era o tempo da mesa. Jesus sabia que o querer dela era as migalhas. Ela mesma falou: olha, os cachorrinhos comem das migalhas. Por isso Jesus disse: olha, faça-se conforme a tua fé, porque ela teve fé para isso. E aqui não se trata, irmãos, da gente se portar diante de Jesus como um mendigo. Não se trata disso. Mas se trata de nós compreendermos que Ele é tão poderoso, que se nós acessarmos só uma sobrinha daquilo que está sendo dado, nós já temos o suficiente, porque Ele é poderoso demais. A mulher creu dessa forma e ela experimentou o milagre na sua casa.
Então esse negócio de que você precisa muito, nós precisamos é crescer em fé. Na verdade, uma das maiores construções que precisam ser feitas, não é fora de nós, é dentro de nós. Aquela mulher, ela foi capaz de, no tempo oportuno, desfrutar de um grande milagre, porque ela reconheceu que as migalhas eram suficientes. E aí eu pergunto para você, por que nós temos o grande desafio de crescer em fé? Enquanto uns creem que as migalhas são suficientes, outros parece que quanto mais Jesus dá, mais querem e nada é suficiente. Essa mulher, ela teve uma atitude espetacular na presença de Deus. Você compreende o nível de rendição que essa mulher teve? Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, anota aí: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que não há distinção entre o judeu e o grego, entre o judeu e o gentio. Foi só a forma que Deus organizou as coisas para redimir todo o seu povo. O texto mesmo diz que com o coração se crê para a justiça. Que justiça? A justiça de Deus na cruz em Cristo Jesus, porque Deus é tão justo que justificou o nosso pecado na cruz por intermédio de seu Filho. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz, não há distinção entre judeu e grego. Que você esteja disposto a crescer nesse nível de fé diante do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé.